Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui do canal Valdoir. Bom, quero fazer esse vídeo para comentar uma... Cara, é coisa de louco. As pessoas não têm limites, né? A gente realmente está no final dos tempos, como diria... Vou vir mais para cá no abajur. A gente realmente está no final dos tempos, como diria muitos pastores aí, né? Muitos até que eu compartilho lá no Kawaii. E eu vi uma notícia que eu não acreditei. Eu achei até, não, deve ser fake news. Primeiro momento a gente pensa que é fake news, mas não é. Mas nesse Brasil, em que o poste mija no cachorro, né? Em que a bengala é a bengala que segura o velho e não é o contrário, você não duvida de mais nada, né? Vi num site, que eu nem vou dar crédito ao site, porque o site eu já vi, até pelo colunista do site, é um completo imbecil. Ele xinga os próprios críticos da notícia, chama o público de aloprado. Tipo, o leitor do site dele, o site que paga ele chama o próprio público que paga o salário desse vagabundo, esse jornalista vagabundo, ele chama de aloprado. Ou seja, eu, que não concordo com a notícia, eu sou aloprado. E o site, ele colocou uma notícia que em Gravataí, que é o município do lado aqui da minha cidade, Cachoeirinha, pra quem não sabe, eu moro em Cachoeirinha, e Gravataí é um município vizinho. Gravataí que é muito famosa por ter o polo, né, da GM, aquela que fabrica carros, né, enfim, automóveis. E tem várias outras empresas, né, tem várias outras empresas, até o Mercado Livre tá lá, acho que a Amazon também tá lá, eu não sei, são várias empresas lá. Realmente é uma cidade muito boa para se viver, só que agora eu tô repensando isso. Realmente não tá mais boa, por quê? Porque essa notícia que eu vi, cara, é um completo absurdo, tá? Gravataí, né? Eu até vou ler a notícia aqui, mas não vou dar crédito ao site, porque o site não merece, né? Até pelo colunista do site que deu a notícia, o cara é um completo mal educado, um vagabundo. É um vagabundo que chama eu e todas as pessoas que não concordam com a notícia, que ficam indignados com essa notícia, chama a gente de aloprado. Aloprado. Olha como esse vagabundo jornalista, que, como eu falei lá no comentário, lá, eu não tenho papo na língua, eu falo mesmo, né? O camarada deve querer mamar uma teta de dinheiro público, né? O camarada, como muitos desses jornalistas do meio político, jornalistas, né, que falam de coisa política, esses aí adoram, né? Adoram isso aqui, né? Adoram, acho que adoram uma verbinha, um dinheirinho, uma publicidade, tanto que esse site é cheio, infestado de publicidade. Eu tenho que assistir esse site, eu tenho que acessar esse site pelo um navegador de bloqueador de anúncio, que é o Adblock. Eu recomendo para vocês aí o Adblock, porque é cheio de anúncio de prefeituras e tudo mais, né? E aí o presidente da Câmara da minha cidade, que é pastor, ele alfinetou, entre aspas, né, esse jornalista, que ele plantou uma fake news do cara e o camarada chamou ele de dono de pizzaria. Tem tudo a ver, né? Dono de pizzaria. A notícia dele, ele botou até a foto da estátua, da entidade. Aqui, ó, com estátua de 5 metros, Gravataí terá o maior santuário dedicado a Lúcifer no Brasil. Os limites da polêmica. Sim, exatamente. Exatamente. Gravataí vai ter uma estátua do Satanás, do diabo, do Lúcifer. Por quê? Para agradar uma minoria de gente que aí sim é aloprada, mas a gente sabe que tem vários exemplos aí. Temos aí aquele cara, o tal do Vic Vanilla, né, que recentemente tá aparecendo, tá ficando famoso aí por se dizer amigo daquele Daniel Mastral, que era também um ex-satanista, e teve uma morte aí muito polêmica, né, muito suspeita. Uns dizem que ele tirou a própria vida, outros dizem que ele foi eliminado, que foi vítima de conspiração, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. E aí esse Vanilla aí, que é muitos pastores, muitos evangélicos detonam ele e tal, porque ele é adorador de seita, ele é satanista e tal, ou seja, a religião dele, né? É uma minoria, gente. E a gente tem que lembrar que no Brasil, e eu não tô falando, tá, como se eu fosse parte do pessoal, mas não é. A gente tem que lembrar que o Brasil a maioria dos brasileiros é majoritariamente religioso, cristão, católico, evangélico, espírita, kardecista, ou seja, religiões que têm Deus, Jesus, né, como entidade protetora, como divindade, né, isso, divindade protetora, enfim, de fé.
A maioria do brasileiro, a maior parte do povo brasileiro é cristã, e aí divide-se entre católicos e evangélicos, e depois outras religiões ali que tenham esse mesmo tipo de divindade, né? Mas esse pessoal satanismo é minoria da minoria. É um absurdo que uma cidade como Gravataí, ou mesmo se fosse Cachoeirinha, qualquer outra cidade, com dinheiro público, com dinheiro de pagador de imposto, dinheiro da prefeitura, dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, dinheiro que deveria ir para a segurança pública, e para bancar uma sanidade, um privilégio de uma minoria, de uma seita. Uma seita, literalmente. E a notícia fala aqui, que eu repito, não vou dar nome, não vou dar crédito para esse site, porque esse site, enquanto tiver esse colunista vagabundo que chama o público dele de aloprado, ele que sim é um aloprado, esse colunista de meia pataca, esse colunista de pasquim, né? Esse vagabundo, ele chama o público, chama eu e todo mundo que critica de aloprado. E aí ele bota, com uma estátua de 5 metros do anjo caído, ele põe entre aspas, anjo caído. Gravataí terá o maior santuário dedicado a Lúcifer no Brasil. A notícia publicada pelo Correio Brasiliense, repercutida pelo Amo Gravataí, motivou uma horda de comentários nas redes antissociais. Quer dizer, quando é coisa para agradar ele, beleza, rede social. Quer dizer, quando é coisa para atacar a religião, como foi o caso lá da abertura das Olimpíadas, né? A gente vê vários casos aí de artistas que debocham, escarnecem, ofendem a fé das pessoas, aí é notícia. Quando é coisa para criticar, para atacar, esse tipo de fomento que vai contra, que agride a nossa fé, e aqui eu repito, eu não sou cristão, não sou evangélico, eu não sou crente, eu não sou religioso, mas eu respeito a religião dos outros, eu acredito em Deus, eu me sinto sim ofendido, eu me sinto sim atacado, ofendido, né? E, enfim, e aí é uma horda. Isso que eu estou fazendo é horda, né? De comentários. E outra, horda, para você que não sabe, horda é coisa de seita. Horda, com H, é seita. É coisa de exército, de milícia. Quer dizer, ele está dizendo que quem está criticando, quem não está concordando com esse absurdo, com esse assinte, faz parte de uma milícia, faz parte de uma horda, faz parte de uma coisa do mal. Quando quem fomenta isso sim que é do mal. Né? Até a prefeitura publicou nota oficial com trecho que reputo desnecessário. Olha só, a prefeitura vem se manifestar pelo menos para isso, para tentar esclarecer. Aí vamos à polêmica e seus limites. A inauguração da imagem da nova ordem de Lúcifer na Terra. Eu nem sabia que essa porcaria. Será dia 13. Dia 13, né? A gente sabe que significado, né? Sexta-feira 13, deve ser, né? Em sítio de 5 hectares pertencente à instituição que promove rituais e demonolatria, prática voltada para a alta magia negra. A gente sabe, não vou falar aqui, mas você imagina o que é a magia negra, né? O que fazem? Eu já vi notícia que uma vez um camarada ligado a esse tipo de... Não estou dizendo que seja dessa seita, mas é um camarada, um bruxo desses camaradas, o cara pegava as crianças, ó... e pegava o sangue das crianças e oferecia lá para a entidade, para as estátuas da entidade lá. Lembra na Bíblia, você que lê a Bíblia, você lembra aquele Moloque, aquele deus com... Eu vou botar a foto aqui, ó, Moloque, o deus Moloque, o deus dos cananeus, aquele que parecia um minotauro, tinha a barriga aberta e jogava as crianças para serem devoradas pelo fogo do Moloque. E Moisés, na Bíblia, dizia que jamais deveriam levantar altares a Moloque, jamais deveriam imitar os cananeus quando eles faziam isso. Pois então, e lembrando que tempos depois de Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, permitiu essa barbaridade, né? Depois deu no que deu, né? O povo depois voltou a ser escravo na Babilônia, para um rei pagão, e não sabe por quê. Aí é o que eu falo, né? Que nem eu falei lá. Depois, quando acontecer uma desgraça, uma tragédia, não adianta pedir para Deus. Vocês preferem Satanás? Vocês preferem o diabo? Vão pedir pro diabo, vão pedir para Satanás, vão pedir para Lúcifer. Pô, quando vier depois uma enchente, uma desgraça maior, uma tragédia familiar, um crime, alguma coisa, não peçam a Deus, vão pedir pro diabo, vão pedir para Satanás. Tem um pingo de coerência, seus imundos. Aí, demonolatria, nem sabia que existe essa palavra.
né? Entre aspas, diante da grande repercussão nas redes sociais e questionamentos da prefeitura, a administração municipal informa que não tinha conhecimento até o momento sobre a criação de um santuário dedicado a Lúcifer na cidade. Não há qualquer um santuário. Isso é uma blasfêmia. A palavra santuário é de Deus, é bíblica, é de fé, não tem nada a ver com Lúcifer, com o diabo. Só observação, alguns talvez falem, Valdoir, mas tu assiste anime, né? Tu assiste serial japonês e tal. Cavaleiro do Zodíaco tinha lá o santuário das 12 casas, né? O santuário da Grécia das 12 casas. Pois é, gente, o santuário lá nos Cavaleiros do Zodíaco era santuário de deuses. As 12 casas, dos signos e tal, mas eram deuses. Eram divindades. O diabo, Lúcifer, não tem nada a ver com Deus, muito pelo contrário. O diabo é a antítese de Deus, né? Ele é o contrário que é Deus. Ele é o oposto de Deus. Então a última coisa que ele é Deus. Se alguém venera, idolatra ele como uma divindade, aí é a cabeça da pessoa. Mas ele não tem nada a ver, não é nenhum Deus, muito pelo contrário. Ele é, como a Bíblia fala, o pai da mentira, o pai do engano. É isso. Então, o santuário, mesmo que alguns falem Cavaleiro do Zodíaco aqui, o santuário lá das 12 casas, era uma das divindades, tinha lá a deusa Atena, que era a deusa lá dos gregos e tal, do politeísmo deles lá. Não é santuário de Satanás, santuário é de Deus, santuário é de Jesus. Olha como esse desgraçado, esse jornalista aloprado, canalha, olha o que ele me coloca na notícia dele, esse dono de pizzaria imbecil, que depois vai pro inferno e não sabe por quê, né? E como eu falei, deve ser adorador dessa seita, só pode, para escrever as merdas que ele escreve com esse tipo de notícia. Diz nota oficial publicada. Peraí. Criação de santuário dedicado a Lúcifer na cidade. Não há qualquer vínculo ou recurso público da prefeitura no empreendimento. Diz nota oficial publicada pela prefeitura nesta quinta-feira. Lúcifer, na nossa visão, representa a luz do autoconhecimento. Não existe a queda de Lúcifer. Na verdade, temos uma interpretação diferente sobre as energias que equilibram o universo. Explica o mestre Lucas de Bará da Rua. Ou seja, bom, depois do tal do Vic Vanilla, não duvido mais nada, né? Realmente, Lúcifer é o diabo, ele é o anjo da luz. A Bíblia diz que o diabo vem como anjo de luz, né, para enganar muitos, né? Inclusive esse retardado aqui, esse imbecil aqui, esse líder de seita, né? Morador de Gravataí, um dos fundadores da organização religiosa que tem 20 templos entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O religioso disse ao portal esse pastiche, né, esse pasquim virtual, estar preparado para a intolerância religiosa. A intolerância religiosa. Intolerância. Aí para isso a intolerância religiosa. O Supremo nos garante liberdade de culto para sacralização. O Supremo. O mesmo Supremo que liberou agora aquela ervinha, né? Olha o nome aqui, ó. A ervinha. É o mesmo Supremo. Tanto que eu tô vendo toda hora na rua, até vizinho meu, formando a ervinha na frente da própria casa. E o pai é pastor de igreja, hein? O pai é pastor de uma igreja aí, aquele do Daodesse, né? E o filho na frente da casa dele, enquanto o pai tá lá na igreja adorando uma réplica da Arca da Aliança e Fogueira Santa, o filho tá ali na erva. O filho tá ali, ó, na ervinha, né? A verdinha. Pois é. Pra você ver como é que é, né? Enfim. Então, cara, eu não vou ler o resto, porque são cada barbaridades, aí é coisa legal, até pro vídeo não ficar grande aqui. Bom, aí eu vou ver aqui, ó, a explanação do jornalista aloprado, né? Entendo, bastaria um trecho de esclarecimento, não há qualquer... Até travou, peraí, gente, peraí. Bom, gente, eu não vou ler o resto aí, acabou até reiniciou meu celular aqui, ó. Você vê que a notícia é do Satanás mesmo, né? Deus não quer nem que eu leia, não dê publicidade para essa notícia, mas eu não vou ler o resto. Mas eu não vou, mais uma vez, não vou divulgar o nome desse site, desse pasquim virtual. Eu até estava seguindo esse site, de vez em quando eu comentava uma notícia, mas hoje eu parei de me inscrever, quer dizer, me desinscrevi, bloqueei o site, não quero papo, entendeu? E lamentável, né, gente? Lamentável, né? Uma coisa é você respeitar o culto, cada um pode acreditar, seguir qualquer
qualquer divindade, qualquer entidade que seja, mas tem que estar preparado para crítica. E pior ainda, quando você vê o poder público ler essa prefeitura, segundo esse site, a prefeitura deu uma nota dizendo que não é dinheiro público, isso é uma questão privada lá, é a tal seita, a tal instituição deles lá que vai bancar a estátua, mas isso é um assinte, gente, é um assinte. Não respeito a maioria, numa propriedade privada, beleza, você pode ter estátua que você quiser, entendeu? De qualquer entidade que for, mas você tem que entender que no momento que o órgão público, se fosse o caso, de der qualquer incentivo fiscal, isenção, alguma coisa de dinheiro público, é um assinte. Por quê? Porque a maioria é público cristão, é público que trata essa entidade, Satanás, o diabo, Lúcifer, como um demônio, como a Bíblia coloca, como inimigo. Ele é o inimigo, ele é o arqui-inimigo de Deus, ele é o anjo caído, entendeu? Essa que é a verdade. Se tem gente, né, como aquele cara lá que se dizia amigo do Daniel Mastral e outros, que colocam essa entidade como um deus, como uma coisa deles, como alguma coisa do bem, isso é problema deles, e depois eles que paguem o preço por isso, né? Paguem o preço, e eles vão para o lugar, então, que eles gostam tanto, que é o inferno, vão lá para os quintos dos infernos. Tá? Mas a maioria do pessoal não concorda. E mais uma vez, esse jornalista vagabundo que xingou o público lá, as pessoas que criticaram a notícia, ficaram indignados com razão. E não é questão de, porque é gente ligada a fulano, a político, é a partido tal, é gente de igreja tal, de religião tal, não interessa, gente. É uma questão de fé, ataca, nos denigre, nos ofende, entendeu? E a pessoa tem o direito de discordar, de manifestar, e esse jornalista vagabundo xinga, chama de aloprado. Aí, como eu falei lá no coisa, e estranho que quando eu postei meu comentário, acho que até foi apagado, de repente até foi bloqueado, é bom de repente até você ser bloqueado do site, tomara, né? Se for até já vai fazer um favor, porque também não vai me interessar, porque eu já vou bloquear eles agora. E aí, para terminar o vídeo, esse cara é digno de pena. Ele e tantos outros, como tem tantos malucos, depois não pode se queixar quando coisa ruim acontecer na casa deles. Aí eles se lembram então do próprio Satanás, peçam o diabo para abençoar eles quando coisas ruins acontecerem na vida deles, né? Quando uma cidade for devastada por enchente, qualquer coisa, não culpem a Deus, culpem peçam, vão lá para esse povo e peçam, vão lá para o tal santuário. Olha como esse cara é tão canalha, chama de santuário, que é algo que é de Deus, é algo que é da Bíblia. E vai lá então para esse santuário satânico pedir para Lúcifer, para Satanás, a bênção que você quer no meio da desgraça, da tragédia que abarcar na sua vida. Olha, cara, cada uma. A internet, infelizmente, olha, tem site legal, mas também tem uns sites bizarros, como dá mais com esses jornalistas aloprados e dono de pizzaria da vida.